Nós estamos na série do mês de outubro e essa série ela tem sido muito importante porque a cada tempo nós temos lidado com níveis que nós precisamos passar. Altos e baixos, nós passamos isso constantemente. Constantemente. E a cada domingo você foi sendo aprofundado nisso, nesse mover com o Senhor. Hoje você vai entrar na última parte dessa série que está dividida em 2 tópicos, em 2 capítulos, em 2 episódios, que é esse. Nós vamos entrar nessa série de maturidade para compreender, não entrar na série, concluir a série de altos e baixos, para compreender um pouco sobre esse nível chamado maturidade. Então o tema de hoje, bem alto, bem forte, todos juntos comigo. 1, 2, 3 e... Mais uma vez, todos juntos. Você pode falar mais alto? Maturidade para não interromper o processo. Todos nós passamos por isso, chamado esses processos. Coloque a mão no seu coração, no seu peito e diz comigo: Espírito Santo de Deus, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu desejo te ouvir. Não me permita sair daqui hoje sem ouvir o Senhor falar comigo. Amém. A palavra maturidade, eu não vou especificar o que ela é, eu vou ir direto no conceito. Muito obrigado, querido. É ótimo, muito obrigado. O conceito de maturidade, letra A, ela divide em 2 aspectos. Letra A, o estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Existem adultos com mentes de criança e crianças com mentes de adulto. Isso é um controverso. O conceito psicológico para maturidade, ele é um pouco mais abrangente. Letra B, todos juntos comigo, é o quê? É o desenvolvimento da inteligência e das emoções. Uma pessoa matura, ela tem inteligência suficiente para não ser guiada por suas emoções. As emoções, elas alteram conforme o nosso estado, conforme o nosso humor. Isso é comum. Todo ser humano passa por isso. É por isso que uma dose de inteligência nos dá maturidade para não agir segundo os nossos impulsos. Porque talvez você não sabe. A raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção. Alguém que age com raiva não age com inteligência. Porque deixou as suas emoções te dominarem. Existem outras emoções, como por exemplo a tristeza. Uma pessoa que está angustiada e está extremamente triste, não está apta a tomar decisões, porque a sua mente está bloqueada. Ela não consegue desenvolver o máximo da sua inteligência. Por isso, quando eu e você começarmos a compreender o que é maturidade, nós vamos entender algo muito simples. Eu não posso ser guiado por minhas emoções, mas eu preciso ser guiado pela inteligência, que é a capacidade de fazer escolhas. Talvez você nunca aprofundou na raiz da palavra inteligência, que vem do grego, que quer dizer escolher bem. Escolher bem. Quando eu e você começamos a entender, eu posso escolher de que forma agir, isso vai fazer toda a diferença.
Eu posso escolher de que forma eu vou me comportar diante disso, isso fará toda a diferença. Então, a grande sacada para que você não interrompa o processo de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é entender que você não pode agir segundo as suas emoções. A maior característica de alguém que atingiu a maturidade é quando ela compreende com clareza a hora certa de agir e de falar. É a característica de alguém que não fala e não age motivado por suas emoções. Estou com raiva, falo o que quero. Hoje eu acordei de mau humor, então todo mundo é culpado. E você destrói relacionamentos estratégicos por não saber fazer escolhas. Uma das coisas, e eu quero que você aprofunde mais comigo ainda, é que somente uma pessoa inteligente, que desenvolveu a sua capacidade de escolher, tem de fato a maturidade como uma virtude. Somente uma pessoa inteligente que desenvolveu o máximo da sua capacidade de fazer escolha tem a maturidade como virtude. Sabe, queridos, Paulo diz uma coisa quando ele está fazendo a conclusão da segunda carta aos Coríntios. Ele dá a seguinte instrução: que uma pessoa madura é a expressão real de que Deus está com ela. O apóstolo Paulo diz isso, eu quero ler com você. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 11, versão NVT. Pega aqui para mim que eu estou com medo de derrubar. Obrigado. Não. Vamos ler comigo bem alto, todos juntos? Diz assim: irmãos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Quando um homem e uma mulher, ele tem a maturidade como virtude, ele expressa com realidade a presença de Deus em todo o ambiente que ele estiver. E Deus se manifesta através dele, porque uma pessoa madura é a real expressão da presença de Deus. Sabe, o contrário de maturidade é a imaturidade. O contrário de maturidade é a imaturidade, característica de alguém que ainda não desenvolveu a sua inteligência suficientemente para compreender que não pode ser guiado por suas emoções. Então, literalmente, uma pessoa imatura é aquela que não pensa antes de falar, antes de fazer. Ela não pensa. Ela simplesmente age por impulso. E quem age por impulso revela a sua pior versão. Repete isso comigo. Quem age por impulso revela a sua pior versão. Sabe uma coisa? Salomão diz em uma de suas reflexões no livro de Eclesiastes. Cara, isso é louco. Ele diz assim, olha, que um rei que não sabe o momento certo de festejar e de guerrear é um imaturo. E esse líder gera um ambiente de tristeza. A Bíblia diz isso no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 16. Aí depois você lê texto e contexto, porque ele é uma compreensão muito simples. Mas somente o capítulo 10, o versículo de número 16, capítulo 10, versículo de número 16, ele vai te dizer assim, bem alto comigo: como é triste a terra governada por uma pessoa imatura. Como é triste uma casa governada por um homem imaturo. Como é triste uma empresa governada por uma mulher imatura. Como é ruim um ambiente governado por alguém imaturo. Ele diz, é um ambiente gerado de tristeza.
porque eles não sabem o momento certo de festejar. De manhã estão fazendo banquete, sendo que de manhã eles precisavam estar na guerra. E ele vai dizendo outros e outros versículos, e você precisa compreender isso comigo, mas a frase que mais deixa é: como é triste o lugar governado por alguém que é imaturo. Alguém que não desenvolveu a sua inteligência ao ponto de compreender a hora certa de falar, fazer. Parar, ir. Deixar de fazer é tão importante quanto fazer. A omissão é tão importante quanto a ação. Tanto que no direito criminal, a omissão é tão crime quanto a ação. Você precisa compreender certas coisas. De que forma eu e você precisamos avançar nisso? De que maneira nós precisamos compreender? Hoje, no próximo domingo, nós vamos encerrar isso juntos. Eu quero falar exatamente, seguindo o mesmo contexto que Salomão disse: um líder imaturo compromete todo o processo. Tópico 1, bem alto comigo, tópico 1, 1, 2, 3 e... Nós vamos falar sobre um líder, e eu queria muito que você tivesse com o seu bloco de notas, porque vai precisar muito da sua anotação aqui. Nós vamos falar de um líder que queimou etapa chamado Moisés. A história de Moisés, ela é entrelaçada com a história dos hebreus. A história de Moisés, ela é entrelaçada com a história dos hebreus. E a Bíblia diz, calcula isso comigo, por favor. A Bíblia diz que a história de Moisés, ela tinha ciclos que se movia de 40 em 40 anos. A Bíblia deixa claro que a história de Moisés se movia em ciclos de 40 e 40 anos. Uau! Talvez você pense aí comigo, poxa, um período para alguém mudar de vida de 40 em 40 anos. Pior do que isso, é quando alguém chega numa idade e quando o ciclo vai mudar, ele interrompe o processo e queima etapa. Isso é imaturidade. E você vai compreender isso comigo. O que é interessante, isso não compromete apenas o imaturo, mas todos que o rodeiam. Eu queria que você entendesse isso. A Bíblia diz que numa crise de maturidade, Moisés interrompe o processo de libertação dos hebreus, que já estava na fase final. Você vai compreender isso com muita clareza. Uma crise de imaturidade do libertador comprometeu todo um povo, por causa da sua crise de imaturidade. De que forma isso aconteceu? A primeira fase é a fase dos 40 anos. Anote isso. A primeira fase é a fase dos 40 anos de Moisés. E eu quero que você leia comigo no livro de Atos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 20. No livro de Atos, capítulo de número 7, a partir do número 20, a partir do versículo de número 20, ele vai te dizer assim, vamos juntos, bem alto. Por essa época, nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Uau, já não era qualquer pessoa. Os especiais aos olhos de Deus também cometem imaturidade. Os homens de Deus e as mulheres de Deus também cometem imaturidade. 21. Desculpa. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. 21. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Só que eu queria que você lesse bem alto o versículo de 22. Olha como Moisés cresceu. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Ele era poderoso em palavras e ações. Presta atenção nisso. Ele era alguém comum? Não. Ele era o quê? Poderoso. Em palavras e em ações. De número 23. Todos juntos? Certo dia, estando Moisés com
Primeira fase de Moisés, o ciclo vai virar com 40 anos. Olha o que vai acontecer na primeira vez que ele tem a oportunidade de mudar de vida. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Um homem especial aos olhos de Deus, poderoso em obras e em palavras. Porém, na sua crise de maturidade, se tornou um assassino. E olha que coisa interessante. Ele queria que as pessoas aceitassem aquilo como uma virtude. Versículo de número 25. Imaginou, depois de matar alguém, imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. Uau! Sabe uma das coisas mais impressionantes? Moisés sabia que ele seria o libertador, mas ele não sabia o tempo que ele iria libertar. Ele não sabia o tempo que ele seria o agente de libertação. Mas ele quis empurrar a goela abaixo. Bom, eu matei, eu tenho promessa de Deus, eu vou ser o libertador e o povo vai ter que aceitar. Só que o povo não aceitou. Uma das coisas mais impressionantes, no versículo de número 26, no dia seguinte, o poderoso, em obras e em palavras, porém assassino e manipulador, voltou-se novamente e viu dois homens de Israel brigando, dois irmãos dele brigando, tentando agir como pacificador. Cara, que crise, que loucura. O cara que mata, agora tem crise de pacificador. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? 27. Vamos ler bem alto, todos juntos? 1, 2, 3 e... Mas o homem... Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quem é você? Só que isso não basta. Versículo de número 28. Todos juntos. O que ele passou na cara de Moisés? 1, 2, 3 e... Uau! Peraí, quem é você? Nós não sabemos nem de onde você vem. Você quer se impor sobre nós? Você acabou de matar um cara aqui. Eu vi. Você que é poderoso em obras, palavras, feitos. Eu vi. Você vai me matar também, igual você matou o outro. 40 anos, a oportunidade que Moisés tinha de mudar o ciclo, de virar o ciclo. Olha o que acontece. Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver com um estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. Primeiro ciclo de Moisés. A história de Moisés e os israelitas, que aqueles chamados de hebreus, ela é entrelaçada. E a história de libertação dos hebreus passa por Moisés. Não tinha como os hebreus serem libertos sem Moisés. Só que existe algo aqui que eu queria que você compreendesse com todo amor e carinho. No livro de Gênesis, capítulo 15, o versículo de número 12. No livro de Gênesis, capítulo 15, o versículo de número 12. Deus diz a Abraão quanto tempo os hebreus ficariam escravos. Ouça isso. Quanto tempo os hebreus ficariam escravos? Gênesis 15, 13. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por... Fala bem alto. Irmãos, fala bem alto esse número. Primeiro ciclo de Moisés, com 40 anos. Primeiro ciclo de Israel, a promessa que Deus disse: vocês só serão escravos por 400 anos. Naquela época as pessoas viviam 600, 700 e por aí vai.
Qual foi a promessa que Deus disse? Que eles seriam escravos apenas? Apenas? Só que entenda algo. Não há libertação sem um libertador. Não haverá libertação dos hebreus sem Moisés. Só que agora Moisés fez o quê? O que ele fez? Fugiu. Fugiu. Na hora de libertar, prestes a libertar, ele foge. O ciclo dele de 40 anos. E tem uma coisa que mexe muito comigo. Essa crise de Moisés alterou significativamente o período de escravidão do povo hebreu. Coloca no seu bloco de notas. A crise de Moisés alterou significativamente o tempo de escravidão do povo hebreu. E eu vou te explicar como. Vem a segunda fase da história de Moisés. Vem a segunda fase. Moisés agora com 40 anos, agora com 80 anos, ele passa 40 anos novamente sem ouvir a voz de Deus. Ouça isso. Atos capítulo 7, versículo 30. Olha o que ele vai te dizer. 40 anos depois que Moisés fugiu, está em Midian, agora com 80 anos, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quantos anos Moisés tem agora? Não te ouvi? 80. O primeiro ciclo ele tinha, o segundo ciclo agora ele tem 80 anos. Para Israel ser liberto, eles precisavam de libertador. Porém, o libertador não estava presente. Ouça isso. Quando Moisés, 31, viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. 33. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá. Agora a promessa vai se cumprir. Agora vá, pois eu envio de volta ao Egito. A crise que bate na mente de Moisés: bom, agora lascou, porque o povo não me quer, eu sou assassino, eles não têm uma boa impressão de mim, e a minha língua agora é pesada demais. 35. Eu quero que você leia esse versículo, porque ele faz toda a diferença. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Era... Quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Ouça. 36, bem alto, todos juntos. 1, 2, 3 e... Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante... O ciclo de Moisés era alterado de 40 em 40 anos. Agora entenda o que a crise de maturidade fez com Moisés. Por que a história dos hebreus está entrelaçada com a de Moisés? Porque o erro do libertador alterou significativamente o período de escravidão dos hebreus. Deus disse que eles ficariam escravos por quantos anos? Leia comigo, por gentileza. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 40, ou versículo de número 41. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, o versículo de número 40 e o versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor. Leia comigo em voz alta, por favor. Diz assim: o povo de Israel, na verdade, essa grande multidão
Espera aí. Deus disse que seria 400, mas só os libertou com 430. É simples. Quando Moisés inteira 40 anos, guarde isso bem profundo no seu coração. Faltava apenas 10 anos para Deus libertar o povo. Só faltava 10 anos. O povo já tinha vivido 390 anos de escravidão. Só faltava apenas 10 anos. Só faltava 10 anos para tudo aquilo acabar. Mas uma crise de maturidade fez esse tempo ir de 400 para 430 anos. Uma crise de maturidade interrompe o processo e altera o cumprimento da promessa. Uma crise de maturidade interrompe o processo e altera o período do cumprimento da promessa. A teologia minoritária é uma galera bem pequena, vai dizer que esses 430 anos são contados desde José. Só que de ordem cronológica, essa data não bate. Por isso ela é uma doutrina minoritária. A doutrina majoritária, teologicamente, diz claramente que foi o erro de Moisés que alterou a data de libertação dos hebreus. Olha para quem está do seu lado e diz: agora você entende por que está demorando tanto? Pergunta para ele, com todo amor e carinho. Fala: agora você entende por que está demorando tanto? Agora você compreendeu porque aquilo que era já era para nós estarmos vivendo, nós não conseguimos viver ainda. Porque as nossas crises de imaturidade, elas interrompem o processo e alteram o cumprimento da promessa. Coisas que eram para você já estar vivendo na plenitude. Você está vivendo ainda no raso. Você ouve o som. Você enxerga o que Deus vai fazer. Mas você ainda não está autorizado a viver. Você não está lidando com qualquer pessoa. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Educado no mais alto nível de conhecimento que havia na época, que era a educação egípcia. Alguém que sabia exatamente como agir, como pensar, como falar. Deus preparou ele durante 40 anos para ser o líder perfeito. Mas numa crise de maturidade, ele altera todo o propósito. Todo o cumprimento da promessa é alterado. Só que uma das coisas que mais mexe comigo é: por que nós caímos nesses erros com tanta frequência? Por que nós caímos nesses erros com tanta frequência? Por que nós estamos sempre caindo nesses erros com tanta frequência? Por que nós estamos ali sempre oscilando, não controlando as nossas emoções, permitindo que ela fale mais alto do que nós? Ou muitas vezes nós estamos agindo de forma tão egoísta, mas tão egoísta que nós não sabemos mais nem como estamos pensando, nem como estamos agindo, nem o que estamos fazendo. Nós simplesmente queremos dar vazão à nossa carne, aos nossos impulsos pessoais. Nós queremos dar vazão àquilo que nós queremos. Eu quero isso e ponto final. Sendo que Deus diz: tá, tudo bem, você quer isso, mas não é para você isso aqui. Eu me lembro num discipulado que o casal chegou para nós e disse assim: pastor, eu olhei um carro usado, assim, tinha ficado esse e esse valor, mas quando eu cheguei na concessionária, eu vi algo muito melhor, e a hora que eu vi aquilo, já estava pronto, preparado para mim. Eu só olhei para ela e disse: você viu Deus fazendo tudo isso?
Como que Deus faz tudo isso? Simples. Você faz planos, Deus entra e diz assim: eu posso te oferecer algo melhor? Você faz planos e mais planos e mais planos e mais planos, e aí Deus vem e diz: eu posso te oferecer algo melhor. Mas os nossos impulsos, as nossas crises, as nossas motivações pessoais, muitas vezes nos fazer cometer aquele velho erro da suposição. Eu acho, estão, eu sinto. São as frases de quem supõe. Eu acho, talvez estão, eu sinto. Movido por muitas crises de imaturidade. Por que estamos demorando tanto para viver a plenitude das nossas finanças? Porque as nossas crises de maturidade nos fizeram ter compulsões financeiras e gastar mais. Por que estamos vendo casamentos sendo destruídos? Por que nós estamos olhando para circunstâncias que eram para nós vivermos há tantos anos? Porque as nossas crises interromperam o processo. A nossa imaturidade nos tirou do lugar certo e nós tivemos que fugir. Uma das coisas que eu acho louca é que na hora que Moisés ia viver a promessa, ele fez o quê? Se ele tivesse ficado no lugar, Deus teria perdoado ele, restaurado sua liderança e teria cumprido a promessa no tempo exato como ele disse. Mas Deus tem compromisso com pessoas certas, nos lugares certos. Você pode ter a promessa de Deus para viver a plenitude e a totalidade em grandes coisas, mas no lugar errado. Deus vai te mover e vai trazer de volta até você ficar no lugar certo. Não olhe de forma errada para o lugar onde Deus te colocou, porque isso compromete o seu resultado. Não olhe de forma errada para aquilo que Deus está fazendo em você, através de você, porque isso vai comprometer o processo. E hoje o Senhor, Ele traz algo muito íntimo para mim falar com você. Ele conhece o porquê você errou, Ele conhece exatamente o motivo do seu coração. E Ele sabia que você ia errar. E como Deus perfeito, soberano que Ele é, Ele não participa apenas dos seus fracassos, mas Ele participa também das suas vitórias. O mesmo Deus que olhou e te viu caindo, é o mesmo Deus que estende a mão e diz: levanta, eu sou contigo, vamos começar novamente. O mesmo Deus que viu você tendo crises de maturidade, Ele pega você e diz: vamos nessa? Você errou, mas eu posso consertar o seu erro. Eu tive crises terríveis, tá, tudo bem, mas eu sou aquele que intercede no coração do outro por sua causa. O Espírito Santo, cara, ele é tão importante, mas tão importante, que ele não intercede por nós apenas no coração de Deus, mas ele intercede por nós no coração do outro, no coração da outra pessoa, no coração do filho. O pai errou com o filho, o Espírito Santo intercede no coração do filho pelo pai. O filho errou com o pai, então o Espírito Santo intercede no coração do pai por causa do filho. O Espírito Santo, o ser da reconciliação, ele entra em minha vida e na sua vida e se move. Mas ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele vai cumprir. Muitas vezes eu quero que você entenda: Deus não muda seus planos, mas Ele melhora seus planos. E isso nós vamos entender a cada passo de fé que nós decidimos viver com Jesus. Sabe, irmão, eu quero que você compreenda isso, mas não de qualquer forma. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, se você se sentir à vontade. Se você não se sentir à vontade, continue olhando para cá. Existe algo que eu preciso que você entenda, e eu queria que você não apenas entendesse, mas declarasse. Olha para quem está do seu lado e diz: cuidado com o ladrão do tempo. Olha para ele e diz: os nossos excessos, a não compreensão do tempo de Deus, quando nossas emoções nos governam, quando queimamos etapas,
quando queremos forçar um resultado, rouba o nosso tempo. Esses são ladrões que roubam o tempo. E sabe a única coisa que você não recupera? O tempo. Olha para ele e diz: sabe a única coisa que você não recupera? Pode falar mais alto para nós? Fala para ele: sabe a única coisa que você não recupera? O tempo. Fala para ele: mas eu tenho algo para te falar. Pega na mão dele com amor e carinho e diz: eu tenho algo para te falar. O nosso Deus altera o relógio de Acás. Ele faz o tempo voltar, só para favorecer os seus filhos. Você não pode recuperar o tempo perdido, mas Deus pode restituir as oportunidades perdidas. Quem entendeu isso, se expresse para o Senhor em nome de Jesus. Se for para o Senhor, seja mais intenso naquilo que você faz. Seja mais intenso naquilo que você faz. Se for para o Senhor, seja mais intenso naquilo que você faz. Eu apenas preciso confiar nele. E entender que eu não posso forçar um resultado. Eu preciso sentar e admirar o que Deus está fazendo. Às vezes não é do meu jeito, não é como quero, não é como penso, mas será perfeito, vai ser lindo. E nós vamos olhar e vamos dizer: realmente, Deus me surpreendeu com seus grandes feitos. Amém, cara? Você está aí ou você foi embora? De que forma eu vou avançar nisso, pastor? Eu sou o cara que os meus erros me comprometem. Bem-vindo ao clube. Eu também tenho erros que me comprometem. Eu já fiz coisas que reprovam o meu caráter. Poxa, bem-vindo ao clube. Somos dois. Eu também já fiz coisas que reprovam o meu caráter. Pastor, eu já errei com quem eu não podia errar. Pois é, olha aí. Bem-vindo ao clube, eu também. Poxa, eu achei que você era um referencial. Não, o referencial é ele. Eu só estou aqui para falar o que ele diz para você. É por isso que ele diz que nós temos que fixar os nossos olhos nele. Quando você olha para as pessoas e você começa a comparar os seus resultados com o dela, você perde tempo. Sendo que existem coisas tão profundas que Deus quer fazer em você. E você está tentando viver outras coisas que Deus não te chamou para viver. Mas eu posso te dizer uma coisa: a sarça vai queimar. E quando a sarça queimar, cara, quando a sarça queimar, aquele trem vai sacudir. Mas vai sacudir, você não vai aguentar, você não vai passar despercebido. E quando a sarça queimar, incendiar, você vai olhar, e o Senhor vai olhar e vai te dizer: eu sabia que eu ia capturar o seu coração novamente. Você é meu, e sem mim você não pode viver o que você deseja. Você precisa entrar nessa atmosfera com o Senhor. Você precisa caminhar nisso. Sabe, eu quero encerrar isso com você, concluindo o que disse o profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Isaías capítulo 64, versículo de número 4. Quero conversar com você, concluir com você essa primeira parte sobre maturidade. A palavra do Senhor, ela diz algo assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Vamos ler novamente. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti,
que trabalha em favor dos que nele esperam. Eu sei que Deus tem promessa para a sua vida, sim ou não? Deus tem coisa arada para fazer na minha e na sua vida, sim ou não? Muitas. Mas vai ser do jeito dele e vai ser no tempo dele. Pastor, e as etapas que eu queimei, o que eu faço? Se arrependa e diz para ele: restitui as oportunidades que eu perdi por causa das minhas crises de maturidade. E ainda hoje, as portas que se fecharam se abrirão novamente. As oportunidades que se foram voltarão novamente. E aquilo que deu errado, o Senhor vai corrigir a rota e vai dar certo novamente. Sabe, quando você pega o GPS e você erra o caminho, o que você faz? O que o GPS te avisa? Calculando? Calculando? Recalculando a rota. E quando você erra o caminho, ela fica mais curto ou fica mais longo? Fica mais longo, não fica? Olha para quem está perto de você e fala assim: isso não é motivo para você desistir. Deus te dará vigor e muita força para continuar, mesmo que a rota tenha sido recalculada. A promessa se cumprirá com você inteiro, na sua melhor versão, na melhor fase da sua vida. Você vai viver o melhor de Deus. Se você crê nisso, seja intenso em celebrar ao Senhor. Uau! Aleluia! Fique de pé, eu quero orar com você. Se você não quiser ficar de pé, você pode dobrar o seu joelho. Eu quero orar com você. Sabe, irmãos, eu queria muito te perguntar se de fato o Senhor, Ele falou algo ao seu coração. Quantos aqui de verdade ouviu o Senhor ministrar ao seu coração? Levanta a sua mão, só para me ter compreensão daquilo que Deus falou. Eu não quero saber o que Ele disse com você. Eu só quero saber se Ele falou com você. Levante a sua mão fundo. Aquilo que Ele disse com você, por favor, feche os teus olhos agora e comece a falar com Ele em resposta àquilo que Ele falou com você. Feche os teus olhos. E em resposta, dê a resposta que Ele quer. Se Ele te chamou para se arrepender, se arrependa. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobra, cara. Você quer vir para cá para o altar? Vem para cá, traz sua cadeira, fica perto de mim. Mas chegou o momento de você se render diante do Senhor. Chegou o momento de você dobrar-se diante dEle por inteiro. E dizer: Senhor, eu não quero mais perder tempo por minhas crises, minhas suposições, minhas aventuras emocionais. Fale com Ele. Abra o seu coração e converse com Ele. Ele não é um Deus que exige um padrão de conversa. Ele é um Deus que apenas te convida para conversar. Se você está entendendo o que Ele está falando com você, se aproxime dEle o mais alto, o máximo da sua intensidade. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor. Nos perdoe pelas crises de imaturidade que nós tivemos. Restitui as oportunidades que perdemos. Nos dá vigor para completarmos a rota que foi recalculada. Nos leva inteiro ao cumprimento da promessa, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem, toma o seu lugar.
Vem, toma o seu lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar. Toma o seu lugar, Espírito Santo de Deus. Fale com Ele. Converse com Ele. Se você tiver com vergonha, tome distância de quem está próximo, mas não perca a oportunidade que Ele te deu hoje de mudar um ciclo da sua vida. Não perca a oportunidade que Ele te deu hoje de alterar o ciclo da sua vida. Ciclos estão sendo mudados hoje, ciclos estão sendo alterados hoje. Não perca a oportunidade. Moisés demorava 40 anos, de 40 em 40 anos, para viver o que você está vivendo agora. Não perca essa oportunidade de alterar o ciclo, de mudar o ciclo agora. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus e faz neste lugar. Faz neste lugar, Espírito Santo de Deus. Faz na vida desse povo agora. O Senhor está alterando os ciclos e eu quero viver e ver esses ciclos sendo alterados. Deus, eu quero ver e viver esses ciclos sendo alterados. Leva os teus filhos à compreensão das crises que cometeram. Leve eles a entender, não apenas compreender, mas serem convencidos de que não podem errar novamente. Atua neles, atua na vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Que nos leva a compreender o que o Senhor quer. Nos perdoa por errarmos tanto. Nos perdoa por errarmos tanto. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus, como eu preciso Te ouvir. Como eu preciso do Senhor. Faz, Espírito Santo de Deus. Faz, Espírito Santo de Deus, algo mais profundo. Algo mais profundo do que tudo nós já vimos. Faz, Espírito Santo de Deus, algo maior. Atua em nós. Atua em nós.